Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje a aula é sobre direito civil. Então, muito prazer, meu nome é Gabriel, sou advogado há 5 anos e hoje eu estou em preparação para concursos do cargo de promotor de justiça e juiz de direito. As aulas aqui no canal eu faço de acordo com o meu cronograma de estudos, então elas não seguem uma ordem lógica e elas serão sobre vários temas diferentes. Ela pode ser sobre direito constitucional, direito penal, direito civil, administrativo. Então é tudo que eu estudar na doutrina, eu vou fazer um resumo e vou transformar esse resumo em aula para vocês, ok? Então, hoje nós vamos fazer uma aula de direito civil, teoria geral dos contratos, parte 1. Eu acredito que eu vou levar umas 5 partes aqui para fazer essa matéria, porque é uma matéria muito extensa. Então vamos começar hoje devagar pela parte 1, bem introdutório mesmo, aspectos bem introdutórios. E seguindo aqui a doutrina, material de apoio que eu uso, é a doutrina do professor Flávio Tartucci. Essa pequenininha aqui, ó, mais de 2.000 páginas. É a doutrina do professor Flávio Tartucci que eu uso como base para os meus estudos para o concurso, ok? Então, o meu resumo foi feito tudo com base nisso aqui. Você vai encontrar, tudo que eu falar aqui você vai encontrar na obra completa do professor Flávio Tartucci, tá bom? Então, deixa eu guardar aqui, minimizar a minha tela para a gente começar o conteúdo. Vamos ajeitar aqui tudo certinho. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar sobre teoria geral dos contratos, parte 1, começar a nossa aula aqui. Primeiro, pelo conceito de contrato. O que é o contrato juridicamente falando, né? Ele é um ato jurídico bilateral, depende de pelo menos 2 declarações de vontade. O seu objetivo, né, o grande objetivo do contrato é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. Em resumo aqui, são todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontade e por outros fatores acessórios, ok? Ele é um ato jurídico no sentido amplo, né? E para que exista o contrato, seu conteúdo deve ser lícito, não podendo contrariar o ordenamento jurídico, a boa-fé, a função social e econômica e os bons costumes. De acordo com o conceito clássico aqui, né, de contrato, ele é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, ou seja, ele pode ser feito por 2 pessoas ou mais e visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Observa aqui, pessoal, que no conceito clássico, o contrato ele tem esse conteúdo patrimonial, né? Ele versa principalmente sobre o patrimônio. Isso vem lá do direito italiano, né, que tratava do conteúdo patrimonial nos contratos e vem dessa vertente do direito italiano. Então, de acordo com essa visão clássica, por exemplo, o casamento não seria um contrato, por exemplo, porque o conteúdo do casamento ele é mais do que patrimonial, né? Ele excede, né, o conteúdo patrimonial, ele é um conteúdo afetivo, né? Ele é uma vontade de estabelecer uma vida em conjunto. Então ele é mais do que meramente patrimonial e por isso não seria um contrato de acordo com o conceito clássico. Tá? Falando agora por um conceito mais atual, mais aceito na doutrina, né, atual, o conceito pós-moderno de contrato, que é justamente o seguinte: o contrato constitui uma relação jurídica subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos da relação, como também perante terceiros. Então, o que a gente pode entender aqui? Esse conceito, né, patrimonial do contrato, ele já, no conceito pós-moderno, ele já é relativizado, já não é somente patrimonial, né? Ele é destinado à produção dos efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, entendeu? E também a gente pode observar aqui que ele também ele submete seus efeitos perante terceiros e não somente os titulares ali da relação jurídica, certo? Diante dessa visão pós-moderna, então, observa-se que ele tem valores constitucionais, bem como pode envolver um conteúdo existencial relativo a direitos de personalidade. Por exemplo, a exploração da imagem de um atleta profissional. Isso pode gerar efeitos perante terceiros, sendo que essa eficácia externa da função social do contrato. Então, passando agora para as principais classificações contratuais,
né, primeiro aqui, né, quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas, eles são divididos da seguinte maneira, tá? Nós temos contratos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, tá? O contrato unilateral, né, apenas um dos contratantes assume deveres em face do outro. Por exemplo, na doação pura e simples, né? Existem ali duas vontades, mas só um deles vai ter o dever, que é do doador para com o donatário. O doador vai ter o dever de doar alguma coisa para o donatário, né? E não existe contraprestação do donatário para o doador. No contrato bilateral, que é um contrato aí, vamos dizer assim, mais tradicional, né? É o chamado contrato sinalagmático. Os contratantes são simultânea e reciprocamente credores e devedores uns dos outros. Estamos diante aí da proporcionalidade das prestações, que é um exemplo claro disso, é a compra e venda de imóveis e a locação, né? Enquanto, por exemplo, o locatário ele tem o dever de pagar o aluguel, o locador tem o dever de ceder o seu imóvel para o locatário, certo? E por fim aqui temos o contrato plurilateral, que ele envolve várias pessoas, trazendo direitos e deveres para todos na mesma proporção, que é o caso aí do contrato de seguro de vida e o caso do consórcio, né, onde várias pessoas formam um grupo de consórcio e elas vão ter os seus direitos e deveres ali, certo? Quanto à classificação do contrato, quanto ao sacrifício patrimonial das partes, o contrato pode ser oneroso, né, que ele traz vantagens para ambos os contratantes, que vem da ideia do proveito alcançado, que é, por exemplo, da compra e venda, e o contrato pode ser gratuito ou benéfico, que é aquele que onera somente uma das partes e a outra parte é somente beneficiada sem qualquer contraprestação, que juntamente aí é a doação pura e simples, né? Então, o contrato gratuito ou benéfico, nós podemos concluir que ele é um contrato unilateral, entende? Então, é a mesma classificação. Passando agora para qual é o momento do aperfeiçoamento do contrato, né? Classificação quanto ao momento do aperfeiçoamento do contrato, que é no plano da validade, né? Isso, ou seja, se um contrato é válido ou não. Existe um contrato que ele vai ser consensual, né? Que ele tem um aperfeiçoamento pela simples manifestação de vontade das partes, né? Ele vai ter validade somente pela manifestação de vontade das partes. E temos um contrato real, né, que ele só vai se aperfeiçoar quando a entrega da coisa, a ideia do traditio rei. Ele é de um contratante para o outro, ou seja, nesse tipo de contrato aqui, antes da entrega da coisa, existe somente uma promessa de contratar e não um contrato perfeito e acabado. Ok? Classificação dos contratos quanto aos riscos que envolvem a prestação. Aqui nós vamos ter o contrato cumulativo, que é aquele em que as partes já sabem quais são as prestações, né? É o contrato de compra e venda, quando as partes já, por exemplo, estipulam, né, qual é o valor a ser pago e qual é o bem a ser entregue pelo vendedor. Esse é o contrato cumulativo. Já o contrato aleatório, né, a prestação de uma das partes não é conhecida com exatidão no momento da celebração do negócio jurídico, pelo fato de depender da sorte, que é um fator desconhecido, né? E aqui nós temos o quê? Contrato de seguro, contrato de jogos de aposta, né? O contrato de seguro, por exemplo, a seguradora não sabe, né, o que ela vai ter que fazer, o que ela vai ter que segurar. Ela faz um contrato aleatório com o segurado. O segurado sim sabe a sua prestação. Ele vai ter que pagar uma mensalidade ali, ou vai ter que pagar o prêmio para a seguradora. A seguradora não sabe o que vai ter que fazer. Por isso é um contrato aleatório. Bom, voltando aqui então, né? Contratos aleatórios, estava falando do contrato de seguro. Existem então duas espécies de contrato de seguro. Existem duas espécies de contrato aleatório. O contrato aleatório empty rei, empty spei, né? É quando um dos contratantes toma para si o risco, sendo determinado um preço que será devido integralmente, ainda que a coisa não exista no futuro. E o contrato aleatório empty rei sperati, né? Lembrando que no latim você não lê speratae, você lê sperati, ok? Quando o risco versa somente sobre a quantidade da coisa comprada, pois fixada pelas partes um mínimo como objeto do negócio. Então vamos né, entender um pouco melhor sobre isso. O primeira espécie, o empty spei,
Por exemplo, eu vou lá, eu tenho R$ 100 e eu pago para um marinheiro, para um pescador, R$ 100 para ele ficar 2 horas pescando. Quantos peixes ele conseguir pescar serão meus. Se ele pescar 10 peixes, eu vou ter 10 peixes e vou ter pago R$ 100. Se ele não pescar nenhum peixe, eu não vou ter nenhum peixe. E ele vai ter ganho R$ 100 da mesma forma. Esse é o primeiro tipo de contrato aleatório. O segundo tipo, empsio res perate, ele é um contrato da seguinte forma: eu pago os mesmos R$ 100 para o pescador e eu combino com ele um mínimo, ou seja, eu combino com ele da seguinte forma: o pescador, eu vou te pagar R$ 100 aqui e eu quero que você me traga os peixes, tá? Quantos peixes você conseguir, mas eu quero no mínimo 5 peixes. Então, se você trouxer para mim menos que 5 peixes, eu não vou te pagar os R$ 100, ok? E aí, esse é um outro tipo de contrato, certo? São dois tipos de contratos aleatórios. Mas espero que tenha dado para entender. Foi um exemplo, né, bem simples para ficar bem claro. Vamos lá então, classificação aqui dos contratos quanto à previsão legal, né? Ele é um contrato típico, que é aquele que tem uma previsão legal mínima, e um contrato atípico quando não há essa previsão legal mínima, como, por exemplo, ocorre no contrato de garagem ou estacionamento, né? A criação do contrato atípico ela é lícita, de acordo com o 425, né, do Código Civil. Só que tem que ser observados os preceitos gerais do Código, né? O princípio da boa-fé objetiva, a função social dos contratos, né? Dessa forma é consagrada aí a liberdade contratual e a autonomia privada, né? A gente pode fazer o contrato que não esteja previsto na lei, desde que, né, obedeça os princípios aí do Código Civil, certo? Classificação dos contratos quanto à negociação do conteúdo pelas partes. Existem dois tipos aqui: o contrato de adesão e o contrato de consumo, tá? O contrato de adesão é aquele que uma parte impõe o conteúdo contratual e a outra parte só vai ter duas opções: ou aceita ou não aceita. É muito comum, por exemplo, contrato de financiamento bancário, tá? É aquele contrato que você vai no banco e aí o banco ele já te entrega o contrato pronto e você tem duas opções: ou você aceita ou você não aceita. Se você não aceitar, não tem financiamento, entendeu? É assim que funciona. A definição do contrato de adesão está lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? No artigo 54. E além disso, né, o Código Civil e a Lei de Liberdade Econômica também conferem algumas proteções e regras aplicadas ao contrato de adesão, principalmente no que tange a interpretação contra aquele que elaborou a cláusula inserida no negócio, tá? E aqui vai uma observação: muito embora a definição do contrato de adesão esteja no Código de Defesa do Consumidor, nem todo contrato de adesão é contrato de consumo, tá? Não vai confundir isso. Às vezes pode existir contrato de adesão que não seja consumo e aí ele não vai ser regido pelo CDC, ok? E aí temos o contrato paritário ou negociado, que é aquele em que o conteúdo é plenamente discutido entre as partes, né? Que é raridade, né, no atual momento, mas ele tem grande incidência no ramo empresarial, onde as empresas discutem a validade, as cláusulas do contrato, né, e debatem. Isso é muito positivo, principalmente para as grandes empresas, tá? Que estão sujeitas aí à lei de liberdade econômica. É um contrato negociado, onde as duas partes podem dar sua opinião, discutir as cláusulas livremente. Não é aquele que você vai ter uma opção só. Classificação dos contratos quanto à presença de formalidades ou solenidades. Antes de mais nada aqui, a gente tem que lembrar a diferença entre forma e solenidade. A forma ela é um gênero, ou seja, qualquer formalidade, que, por exemplo, é o caso da forma escrita, né? O contrato vai ser feito na forma escrita. A solenidade ela é uma espécie, tá? Querendo significar o ato público. No caso, por exemplo, da escritura pública, e essa escritura pública, por sua vez, ela vai ser da forma escrita, por exemplo. Entendeu? Então aqui nós temos o contrato formal, que é aquele que exige qualquer formalidade, né? Que é um caso, por exemplo, do contrato de fiança, que ele deve ser celebrado por escrito, de acordo com o artigo 819 do Código Civil. Temos também aqui o contrato informal, que ele não exige formalidade, né? Ele pode ser feito de qualquer forma. E a regra, né, é a regra geral do sistema civil do Brasil, do Código Civil,
né? E ele consagra o princípio da liberdade das formas. Então, por ele ser a regra, tudo que for formal vai estar descrito na lei. Artigo 819 do Código Civil, por exemplo. E o que for informal é a grande regra, ok? Inclusive podendo ser verbal. O contrato solene, né, é aquele que exige solenidade pública, e o contrato não solene é o que não exige solenidade pública. Também, contrato não solene vai ser a regra, contrato solene vai ser a exceção. Quanto à independência contratual, contratos coligados ou conexos, muita atenção nessa parte aqui, porque ela costuma cair em prova com umas questões mais complexas e é bom a gente ter esse tipo de raciocínio quando se tratar de contratos coligados ou conexos, tá? Os contratos coligados são aquele que, embora diferentes, estão ligados por uma cláusula acessória implícita ou explícita. Eles estão ligados por um nexo funcional, né? Então pode ser descrito como a utilização de uma pluralidade de negócios para a realização de uma mesma operação econômica e devem ser interpretados à luz dos artigos 112 e 113 do Código Civil, bem como, né, a partir do exame conjunto das cláusulas contratuais ali inseridas, certo? Então, o contrato, aqui nós vamos ter dois tipos, o contrato principal e o contrato acessório. O contrato principal, né, ou independente, ele existe por si só, não existe, né, qualquer relação de dependência em relação a outro contrato. Já o contrato acessório tem a sua validade dependente de outro negócio, que é o contrato, justamente, né, o contrato principal. E o exemplo típico disso, embora, né, esteja embutido, é o contrato de fiança, que depende, por exemplo, do contrato de locação de imóvel urbano. Então, pelo princípio aí da gravitação jurídica, anotem, né, tome nota aí do princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal. Tudo que acontece no contrato principal repercute no acessório. Por exemplo, se o contrato principal for nulo, o acessório também vai ser nulo. Mas o contrário não é verdadeiro, né? Se acontecer no acessório, não necessariamente vai implicar no principal. Ou seja, se houver uma nulidade no contrato acessório, isso não vai afetar o contrato principal, ok? Quanto ao momento do cumprimento do contrato. Contrato existem três tipos aqui do momento de cumprimento do contrato. Existe o contrato instantâneo ou de execução imediata, que é o que se aperfeiçoa, né, e tem o cumprimento de forma imediata, que é o caso da compra e venda à vista. Tem o contrato de execução diferida, né, que ele tem um cumprimento de uma vez só que no futuro, por exemplo, o caso da compra e venda, com pagamento por cheque pré-datado ou pós-datado, né, que vai ser de uma vez só. E temos o contrato de execução continuada ou de trato sucessivo, que na nossa realidade brasileira aqui é o mais comum, né, que tem o cumprimento previsto de forma sucessiva ou periódica no tempo, é o famoso parcelado, né? O caso da compra e venda com pagamento por boleto, quinzenal, semestral, etc. E aqui também existe, né, como exemplo, a locação, né, e os financiamentos em geral vão ser contratos aí de trato sucessivo. A classificação conta a pessoalidade dos contratos. Existe o contrato pessoal, personalíssimo ou intuito personae, né? São aqueles em que a pessoa do contratante é elemento determinante da sua conclusão, não podendo ser transmitido por ato inter vivos ou mortis causa, ou seja, pelo falecimento da parte. Né? Qual que é o exemplo disso? O contrato de fiança. A fiança, a condição de fiador, ela não é transmitida aos herdeiros. É uma condição que vale somente para a parte contratante, né? O que vai acontecer no contrato de fiança? A única coisa que vai passar é a obrigação vencida e não paga enquanto era vivo o fiador até os limites da herança. Então, mais do que isso, não. Por isso, chamado de contrato personalíssimo. Contrato impessoal é aquele que a pessoa do contratante não é juridicamente relevante para a conclusão do negócio. Por exemplo, uma compra e venda quando ela está relacionada com a transmissão do domínio. Então, nesse caso aqui não vai ter problema se, por exemplo, o contratante falecer, porque não é personalíssimo. Classificação, né? Chegando na última classificação aqui e no final da nossa aula, quanto à definitividade do contrato. O contrato, nós temos dois tipos aqui de classificação quanto à definitividade do contrato. Temos o contrato preliminar ou pré-contrato, né, o pacto in contraendo,
né? É um negócio jurídico que tende à celebração de outro no futuro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do futebol, né? É muito comum no meio do futebol, quando um atleta profissional assina um pré-contrato contra o clube. Ele está chegando ali no fim do vínculo com o atual clube e assina um pré-contrato contra o clube, para que ao final do seu atual contrato ele assine um contrato definitivo com o seu futuro clube. Ele é um pacto preliminar aí que o atleta faz com o futuro clube. E também temos o contrato definitivo, que ele não tem qualquer dependência futura, pelo menos no aspecto temporal, certo? Então, pessoal, chegamos no final da nossa aula aqui. Hoje foi uma aula mais introdutória sobre a teoria geral dos contratos, tá? A gente falou dos conceitos de contrato, das classificações dos contratos, ok? Diversos tipos de classificação dos contratos. E espero que vocês tenham gostado. Para quem não entendeu ainda, eu utilizo aqui doutrina do professor Flávio Tartucci para elaboração do material. Então, é um material bem completo e para resumir isso dá um pouco de trabalho, confesso, mas é bem legal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Até a próxima aula.